bom dia, Colégio Apoio, Português, professora Simone Santana. Essa é a aula de Português 1, gramática, né? Nós iremos utilizar o livro de português do 9º ano como base para explicar o conteúdo e também para realizar as atividades. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o período composto, só que nessa aula eu dividi ela, fiz ela em partes, como lembrança e como para relembrar o conteúdo do período composto. Então eu fiz por partes para que nós pudéssemos revisar, tá bom? Mas esse conteúdo está lá na página 80 até a página 33. Bom, primeiro vamos lembrar o que é um período, tá? O período é uma ação que tenha um verbo, ou seja, tem que ter um verbo, onde ele passa uma informação, passa uma ideia. Se ele tem somente um verbo, é chamado de período simples ou oração absoluta. Quando ele é um período que tem mais de um verbo, é chamado de período composto. E é sobre o período composto que nós vamos falar agora. No período composto, nós temos aí duas formas. Período composto é quando a oração tem mais de um verbo. Se ela tem mais de um verbo, ela pode, essas orações que estão se organizando com os verbos aí, porque cada verbo é uma oração, quando elas começam a se organizar, se as ideias forem duas ideias distintas, é chamada de período composto, por coordenação. Se for ideias que uma ideia dependa da outra para ter sentido, é chamado de oração, período composto por subordinação, porque uma está subordinada, uma está dependendo da outra oração. E é exatamente sobre essa oração, sobre esse período composto por subordinação que nós vamos falar, que é quando a oração, né, nós temos lá vários verbos e esses verbos, tem a ideia principal e os outros complementam essa ideia, né? Dão informação sobre essa ideia. Então a gente chama isso de período composto por subordinação. Bom, nós temos 3 tipos de período composto por subordinação: subordinação substantiva, adjetiva e adverbiais. Hoje nós vamos ficar só nessa classificação das orações subordinadas, tá bom? Então, oração principal, e quando a oração é subordinada, essa parte da oração subordinada ela é classificada, mas nós vamos trabalhar somente entendendo que as orações subordinadas substantivas são aquelas que complementam, dando informação sobre o nome da oração. Para isso, para ficar mais fácil, para que nós possamos entender, a Simone fez uma lista de atividade que vai postar no grupo, né, no grupo da sua turma, e você vai copiar essa lista, tem um texto, copia essa lista, copia as atividades e responde as atividades, ok? E aí faz somente o cabeçalho e as respostas para entregar na escola na próxima segunda-feira, com o cabeçalho padrão e somente as respostas no dia 10 de maio, ok? No mais, fico aguardando vocês até a próxima aula e tenha uma ótima semana para nós.